Sarcosuchus. O Sarcosuchus era um réptil parecido com um crocodilo gigante, que viveu nos rios da África e da América do Sul, enquanto o Dunkleosteus dominava os mares. Ficou conhecido pelo apelido de Super Croc, e o nome não é exagero. As estimativas mais aceitas colocam esse animal entre 9 e 12 metros de comprimento, com um crânio sozinho passando de 1,5 metro, do tamanho de uma pessoa adulta deitada no chão. E tem um detalhe estranho na biologia dele. Diferente dos crocodilos de hoje, que param de crescer por volta dos 10 anos, o Sarcosuchus parece ter continuado crescendo a vida inteira, vivendo entre 50 e 60 anos. Isso quer dizer que os maiores fósseis encontrados provavelmente eram também os mais velhos. Com mais de 100 dentes na boca e um focinho estreito feito para pescar, é bem provável que ele emboscasse até dinossauros que se aproximassem demais da água para beber. Meganeura. A meganeura era uma libélula gigante que voava por florestas úmidas há 300 milhões de anos, do tamanho de um corvo, com uma envergadura de até 70 centímetros. É o maior inseto voador que a Terra já viu. A explicação para esse tamanho parece estranha à primeira vista, mas faz sentido. O ar daquela época tinha muito mais oxigênio que o de hoje, cerca de 35%, contra os 21% que respiramos agora. Insetos não respiram com pulmão, respiram através de um sistema de tubinhos espalhados pelo corpo, chamado traqueia. Com mais oxigênio disponível no ar, esse sistema conseguia alimentar um corpo bem maior do que o normal. Quando os níveis de oxigênio caíram, no fim do período Permiano, insetos desse tamanho simplesmente pararam de ser possíveis e nunca mais existiram de novo. Artropleura. A Artropleura era o maior artrópode terrestre que já existiu, um parente gigante dos milípedes de hoje, que rastejava pelo chão da mesma floresta onde a meganeura voava. Chegava a 2,6 metros de comprimento e cerca de 50 quilos, do tamanho de um carro pequeno. Por muito tempo, os cientistas presumiram que um bicho blindado desse tamanho só podia ser um predador feroz. Mas um estudo de 2024 que reconstruiu a cabeça dele usando tomografia mostrou o oposto. A estrutura da boca e das mandíbulas sugere que ele comia matéria vegetal em decomposição, igual os milípedes atuais. Ou seja, era um gigante lento e tranquilo, não o monstro que o tamanho faz a gente imaginar. Titanes. O Titanes era uma ave gigante que não voava, mas dominava o topo da cadeia alimentar na América do Sul, entre 15 e 2 milhões de anos atrás. Fazia parte de um grupo conhecido como Pássaros do Terror e chegava a quase 2,5 metros de altura, com um bico grande e curvo parecido com um machado. Tomografias do crânio sugerem que ele golpeava a presa de cima para baixo, como quem dá uma machadada, em vez de sacudir a cabeça de um lado para o outro como as aves de rapina fazem hoje, e as pernas longas e musculosas permitiam correr entre 48 e 50 km por hora, rápido o suficiente para alcançar mamíferos de porte médio em campo aberto. O Titanes foi a única espécie do grupo que conseguiu migrar da América do Sul para a América do Norte, mas a chegada de grandes predadores mamíferos na região provavelmente ajudou a acelerar o fim dele. Andrews-Archus. O Andrews-Archus era um mamífero enorme da Mongólia, conhecido a partir de um único crânio fossilizado de quase 1 metro de comprimento, encontrado em 1923 por uma expedição liderada pelo explorador Roy Chapman Andrews. Na época, o maior crânio de mamífero carnívoro terrestre já registrado. O animal foi batizado em homenagem ao explorador e por décadas foi reconstruído como um lobo monstruoso do tamanho de um cavalo. Só que tem um detalhe estranho nessa história. Nunca encontraram nenhum outro osso do corpo dele, só esse único crânio. Estudos mais recentes, olhando a estrutura de animais parecidos, sugerem que o Andrews-Archus talvez nem fosse um carnívoro de verdade. Pode ter sido parente distante de hipopótamos e baleias, dentro do grupo que inclui porcos, veados e camelos. Um século inteiro imaginando ele como o lobo gigante da pré-história pode estar simplesmente errado, tudo baseado em um osso só. Smilodon. O Smilodon era o clássico tigre-dente de sabre, talvez o predador mais reconhecível da Era do Gelo, com caninos que chegavam a quase 18 centímetros. Por muito tempo, a imagem que todo mundo tinha era de uma mordida capaz de esmagar ossos. Só que um estudo de 2007, publicado na revista PNAS, reconstruiu digitalmente o crânio e os músculos da mandíbula dele. E o resultado foi quase constrangedor. Proporcionalmente ao tamanho do corpo, a mordida do Smilodon era cerca de 1/3 da força da mordida de um leão de hoje, próxima da de um gato doméstico grande. A explicação é que os caninos gigantes eram frágeis demais para aguentar uma presa se debatendo. Por isso, o Smilodon provavelmente usava os braços extremamente fortes e o peso do corpo para imobilizar a presa primeiro, e só depois usava a mordida, precisa e única, para golpear a garganta ou a barriga de um animal que já estava dominado.
Leviathan melvillei. O Leviathan melvillei era um parente gigante e carnívoro dos cachalotes de hoje, que nadava nos mares da América do Sul entre 12 e 9 milhões de anos atrás. Diferente do cachalote moderno, que não tem dentes funcionais na mandíbula de cima e se alimenta por sucção, o Leviathan tinha dentes grandes e funcionais nas duas mandíbulas, alguns chegando a 36 centímetros de comprimento, os maiores dentes de mordida já registrados em qualquer animal. Pesquisadores descrevem a mordida dele como a maior mordida de tetrápode já encontrada, superando até a força estimada do T-Rex, e a dieta provável dele não era peixe pequeno ou lula, como no cachalote atual, ele caçava outras baleias, incluindo espécies de até 10 metros de comprimento, o que o colocava, ao lado do megalodon, no topo absoluto da cadeia alimentar dos oceanos antigos. E é isso, gravetos e gravetas, deixa o like, o hype e se inscreva no canal. Fico muito feliz de ter cada um de vocês aqui. Comenta chocolate branco se você assistiu até aqui. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo.